Eu gostaria de orar por vocês e aí a gente vai ter uma pequena dinâmica com uma amiga nossa que da empresa e depois eu tenho uma mensagem muito top para vocês. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de falarmos do teu nome. Tudo aquilo que fazemos ou que movemos no nosso coração precisa depender do Senhor. Eu te louvo, Deus, por este momento, que a graça do Senhor nos alcance, que a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque se não fosse pelo Senhor, não poderíamos fazer nada. E que o Senhor esteja conosco e que a tua palavra, Deus, impacte os nossos corações. Que nós possamos, esta tarde, sair daqui melhores do que entramos. E que o Senhor esteja sempre acima de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Vou convidar uma amiga nossa, a Gislaine, ela vai trazer uma pequena dinâmica para a gente aqui, beleza? Só para ver se... Boa tarde, vocês estão me vendo? Estamos sim. Vocês estão vendo uma folha em branco que eu estou na mão? Sim. Pessoal, boa tarde. Eu senti no coração de compartilhar essa dinâmica e espero, né, que o Senhor venha falar o coração de cada um de vocês, né, na particularidade de cada um. E nós somos apenas lançadores de semente, né? Então, aquele que faz brotar, aquele que fala o coração é o Espírito Santo. Então, que ele venha falar aí com vocês. Eu vou contar a história de uma mulher, que era uma mulher que passava muita dificuldade, era pobre e não tinha quase nada. E aí, essa mulher começou a trabalhar, a fazer uns bicos, e começou a conseguir alguma coisa, e conseguiu uma casa. Só que essa casa era muito humilde, era uma casa que tinha apenas uma água. E ela continuou bastante dificuldade. Ela continuou batalhando, lutando, até que essa mulher conseguiu comprar uma casinha melhor. E aí essa casinha melhor dela já tinha 2 águas. Estava melhorando de vida, né, gente? E aí ela continuou lutando, né? Viu que trabalhar, que lutar dava resultado e continuou. E aí, adivinha o que aconteceu? Eu gosto de dobrar folha na mesa, mas é da... E aí ela conseguiu comprar um carro. Meus 2 dedos aqui são pneus, tá? E aí ela andava de carro. E aí é ótimo, né? Quem que não gosta de ascender na vida, né? É a vida do brasileiro, né? Nós vamos trabalhando e vamos conquistando as coisas, né? E essa mulher continuou trabalhando, continuou lutando. E aí, adivinha o que aconteceu? Começou a viajar de avião pelo mundo. Olha, é um avião. Legal, né, gente? Assim como muitos de nós, às vezes, vamos conquistando, temos vários sonhos, vários objetivos aí traçados, e a gente vai trabalhando, buscando, né, a força no nosso braço, alcançar aquilo que só preencher os nossos anseios. Mas mesmo andando de avião, mesmo viajando, tendo carro, morando numa casa, ela sentiu um vazio. E com esse vazio, ela pensou em se matar. E aí ela pegou uma faca e queria se matar. Só que aí não conseguiu se matar. Aí adivinha o que ela fez? Pegou uma arma para ver se resolvia mais rápido. E aí ela pegou uma arma para tentar se matar. Falou assim, minha vida não faz sentido, eu tenho carro, eu tenho casa, eu viajo onde eu quero, dentro das condições que eu tenho, ainda não é o suficiente, ainda existe um vazio, eu ainda deito e a minha cabeça no travesseiro e parece que falta alguma coisa, eu me sinto sozinha mesmo no meio de pessoas, mesmo viajando, eu não sei o que está acontecendo e minha vida não está fazendo mais sentido, não faz mais sentido, eu não tenho nem o que querer mais buscar. Até que ela encontrou uma pessoa, quando ela tinha decidido tirar a própria vida.
E o nome dessa pessoa era Jesus. E ele falou para ela: eu morri no seu lugar em uma cruz e levei todas as suas enfermidades sobre mim. Levei a sua ansiedade, o seu vazio, a sua morte. Eu vim para te trazer vida em abundância, para que você possa viver em mim. E eu sou o tamanho do vazio que existe em você. Eu sou o tamanho infinito. E somente o infinito pode preencher o infinito do vazio que existe dentro de você. E aí ela encontrou vida em Jesus, ela encontrou vida naquele que venceu a morte e que é o nome que há sobre todo nome, inclusive a vontade de matar que ela estava se sentindo. E é isso, gente, que todos nós possamos reconhecer a vida e o sacrifício de Jesus naquela cruz por cada um de nós. Obrigado. Pessoal, o mais engraçado é que não foi nada combinado, não, tá? Ela me chamou, deve ter poucas horas, falou assim: Léo, eu queria fazer uma dinâmica lá. E, sério, não foi nada combinado, a gente simplesmente foi o mover de Deus. E o mais bacana de tudo é que a mensagem que eu vou trazer da meditação aqui é exatamente isso que ela falou. Só que eu vou fazendo também uma pequena dinâmica. Vocês estão vendo essa foto aqui? Dá um zoom aqui para mim, olha. Dá um zoom. Tá dando para ver, sim. Tá, eu vou pedir para dar um zoom aqui, só para vocês poderem ver a carinha do menininho. Não sei se vocês sabem, esse grandão aqui sou eu, tá? A gente fez um pequeno teatrinho lá na igreja domingo. Para quem ainda não sabe, eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha, da Matriz aqui em Belo Horizonte, e eu tive a honra de ser Golias. E esse pequenininho aqui era o Davi. E sabe o que foi o mais legal? O que eu sou apaixonado por Jesus? É porque é o seguinte, ela falou que Jesus ocupa o vazio do peito da gente. E a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é justamente para falar o seguinte: comece a ver os seus problemas de acordo com a perspectiva de Deus. E você vai ter totalmente a sua vida mudada. Se vocês verem aqui na foto, não sei se vai dar para vocês verem, olha a carinha do Davi. Você acha que ele estava com medo? Gente, quando a gente estava ensaiando, esses meninos cagavam de medo de mim. Porque eu sou muito maior que eles e eu estava com um escudão e uma espada grande. Então, na hora da música, eu batia a espada. Se vocês quiserem ver, entrem no site da Lagoinha, peguem o culto de domingo à noite, que vocês vão ver. É sensacional, é muito legal. E é muito bonitinho, que as crianças interagiram muito lá, os menininhos. Na hora que eu caí fingi de morto, os menininhos ficavam me cutucando assim para ver se realmente eu tinha morrido. E é muito legal. Olha a carinha de coragem dele. Por que ele tem essa cara de coragem? E por que Davi teve coragem de vencer o gigante? A Bíblia diz que esse gigante aqui, ele tinha mais ou menos 3,15 metros de altura. A lança que ele estava na mão, no dia que ele estava afrontando o exército de Israel, ela tinha 1,5 metro de tamanho e 55 quilos de peso. Só a lança, fora a espada e o escudo. Então, o cara era muito grande, era muito forte. Só que ali nós temos duas visões completamente diferentes. E aí que eu quero trazer o primeiro texto para vocês. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Aí existem algumas traduções que falam que o corpo será cheio de luz. Davi, ele enxergou o gigante de acordo com a perspectiva de Deus. Então, ali naquele momento, Davi não teve medo. Davi encontrou uma oportunidade. Ele encontrou uma oportunidade de mudar a história dele. Por quê? O rei Saul ofereceu uma recompensa para quem matasse o gigante. O homem que matasse o gigante ia casar com a filha dele. 2, o homem que matasse o gigante, além de casar com a filha dele, ele nunca mais iria pagar imposto. Inclusive, você vê essa referência quando Jesus pega uma dracma, 2 talentos dentro da boca do peixe, lá no Novo Testamento. Jesus faz referência a esse texto, porque Jesus é descendente de Davi. Jesus não precisava pagar o imposto, mas na ótica dele, ele queria provar para as pessoas que ele resolvia o problema. E ele mandou Pedro ir lá buscar o talento dentro da boca do peixe, e lá vinham 2, um para ele e um para Pedro.
Só que Jesus fala, eu não preciso pagar, porque nenhum descendente de Davi precisaria pagar. Mas ele, assim, ainda assim, ele pagou. Porque a ótica dele é de resolver o problema. E o mais legal nessa situação aqui é que Davi, ele enxergou uma oportunidade e olha o que ele fez. Davi, porém, disse aos filisteus, eu estou lendo aqui 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45 ao 47, ele fala assim, ó, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com a espada. Eu, porém, venho com você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, aquele ao qual você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor me entregará nas suas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Os meninos fiquem com medo, tá, gente? Eles pegaram as espadas lá e tentam cortar a cabeça lá no negócio, porque tinha uma lá que era autista, ela estava doidinha para pegar a espada. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, a ave aos céus inimigos selvagens. Toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Só que ao mesmo tempo que Davi viu uma oportunidade, os soldados que estavam junto com Davi viram que aquilo ali era uma operação praticamente impossível de acontecer. Quando você não vê o seu problema de acordo com a ótica do Senhor, você vai querer uma arma, você vai querer uma faca, você vai continuar com um vazio que você nunca vai conseguir cobrir. E a partir do momento quando você começa a enxergar os problemas de acordo com a ótica do Senhor, a história muda. Porque a Bíblia diz assim que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Isso está descrito no livro de Isaías 53. E ele diz também no livro do Lucas, capítulo 1, ele fala assim que para ele tudo é possível. E o mais bacana é que Jesus ele faz o problema transformar em oportunidade. E aquilo que para nós é impossível, ele se torna fácil. Nós temos 2 testemunhos aqui na BZ. Um testemunho é a Rosângela. A Rosângela, a gente praticamente tinha dado ela como morta. Mas nós podemos ver a glória de Deus, porque ela voltou para nós. E o outro foi a Luzia. A Luzia, infelizmente, ela faleceu, mas a Luzia viu a glória de Deus. Então, Deus resolveu o problema de qualquer jeito. Então, mesmo que a gente ache que não tem como resolver o problema, Deus resolve o problema, gente. Quer você queira, quer você não queira, Deus vai resolver o problema. Mas, a partir do momento que você coloca o problema na perspectiva dele, a coisa vai fluir. Nós, quando a gente coloca a nossa vida na dependência de Deus e ele é o nosso Senhor, a nossa vida diariamente é um milagre. A minha vida é um milagre. Eu estar aqui com vocês essa tarde é um milagre. Porque no meio dessa confusão toda, Deus permitiu que nós tivéssemos esse momento para poder falar da glória dele. E isso é providência dele. É por mim, é pela Agir, é pelos meninos que estão aqui me ajudando? Não é, gente. Ele permitiu isso. Inclusive, uma vez a Eduarda falou isso. A própria Eduarda já falou isso. Então, isso é bênção. E Deus ele quer entrar na sua dificuldade. Deus ele quer entrar no seu problema. E ele quer resolver. Só que nós temos que deixar Deus resolver. Eu tenho 2 filhas. E uma forma de você entender como que é Deus entrar no seu problema é quando você pega a sua filha e joga ela para o alto assim, e ela cai no seu braço e ela toda feliz. Sabe por quê? Ela sabe que o pai dela está lá para pegar. E Deus, ele, muitas vezes, ele deseja que você dê o primeiro passo, que ele coloca o chão. Pedro pôde chegar para os discípulos e falar assim, eu andei sobre as águas. Eu andei sobre as águas. Quem estava no barco falou assim, esse cara é louco. Ele chegou e falou assim, eu andei sobre as águas. Entendeu? Então, o problema é que para todos era impossível, para ele foi fácil. E esse mesmo Davi, que usou aqui a ótica da visão de Deus para ganhar de Golias, ele teve uma outra oportunidade que ele usou a ótica dele para resolver um problema. E quando você coloca a ótica do seu problema dentro do que você acha que você consegue resolver, a coisa tende a piorar. Vou dar um exemplo para vocês. Davi, quando depois que ele virou rei, quando Davi já tinha conquistado muitos reinos, Davi, ele era sim, pequenininho, mas ele era um homem de guerra. Ele sempre foi um guerreiro. Ele sempre teve que batalhar. E na única vez que ele descansou, ele fez isso aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 11, versículos 2 ao 5, Davi olhou para Batseba no seu lugar e desejou.
e desejou aquela mulher. E a Bíblia diz que Davi, no 1 Samuel capítulo 11, no capítulo 12, a Bíblia diz que Davi desejou aquela mulher, mandou que um dos servos dele fosse lá buscar aquela mulher e coabitou com ela. Só que ele não sabia que aquela mulher era a esposa de Urias, braço direito dele. E aí o que acontece? Como um buraco busca outro, a Bíblia diz que essa mulher engravidou, e Davi, em vez de segurar o B.O., o que ele fez? Vou tentar resolver o problema. Então aí, para ele tentar resolver o problema, o que ele fez? Foi lá, mandou Urias para frente do exército e mandou que eles deixassem Urias ser rendido e morto. Aí Urias foi e morreu. Só que a Bíblia diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 11, versículo 27, diz dessa forma: passado o luto, Davi mandou que trouxessem a mulher para o palácio, tomou essa mulher e teve um filho dele. Mas, porém, entretanto, Davi fez aquilo que desagradou ao Senhor. Aí sabe o que Deus fez? Deus falou assim, você quer ver que eu vou resolver o problema mesmo assim? Foi lá, mandou o profeta Natan. O profeta Natan chegou para Davi, falou assim, Davi, se eu tivesse um cara rico, que tivesse muitas ovelhas, e do lado da casa dele tivesse uma pessoa muito pobre, que tinha uma ovelhinha só, esse cara rico foi lá, pegou essa ovelhinha desse cara, matou ela e ofereceu para os seus amigos. O que você faria? Davi virou e falou assim, cara, se eu soubesse quem é esse cara, eu mandava matar ele na hora. Natan chegou, pôs o dedo na cara dele e falou assim, foi você que fez isso quando você tomou a mulher de Urias. Eu te daria todas as mulheres do reino, mas ainda assim você quis a mulher do seu amigo. Por causa disso, ele morreu, o seu filho vai morrer e nunca mais a espada vai sair da sua casa. A consequência de quando nós colocamos o nosso problema de acordo com os nossos olhos é a morte. Existem problemas, gente, que se Deus não entrar, ele vai gerar morte na sua vida e ainda vai gerar morte na sua família. E a Bíblia diz aqui no livro de 2 Samuel que nunca mais a espada saiu da casa de Davi. A coisa foi tão séria que o filho de Davi coabitou com a mulher dele no pátio do palácio, para todo mundo poder ver. Um dos filhos de Davi estuprou a própria irmã. Olha para vocês verem, quando a gente não coloca o problema na presença de Deus, assim como ele colocou no início. E Davi tinha como fazer isso, porque ele viu Deus agindo aqui, ó. Olha aqui. Mas ele tomou a direção de acordo com o próprio braço. Mas Deus ele é tão bom, e Deus é tão misericordioso, que assim que Davi se arrependeu lá atrás, Deus chegou e falou assim, ó. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Porém, Davi se arrepende. Davi se arrepende. E no momento que o profeta fala com ele que por causa disso o filho dele vai morrer, ele vem, se ajoelha e fala, eu pequei contra o Senhor. E nesse momento, Davi escreve Salmo 51. O Salmo 51, Davi escreveu exatamente no momento que ele estava jejuando e orando e intercedendo pelo filho dele. E a Bíblia diz que 2 dias depois que Davi estava orando e jejuando, o filho dele morreu. Sabe o que Davi fez? Davi, a Bíblia diz assim, ó, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, Davi diz assim, a Bíblia diz assim, e Davi consolou sua mulher, Batseba, deitou-se com ela e teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Salomão, mesmo em meio ao pecado de Davi, ao qual ele descreve no Salmo 51, ele fala assim, ó, pequei contra ti, e somente contra ti eu pequei, e o meu pecado está diante de mim. Purifica-me e faça-me como isopo. Isopo. E ele fala assim, e que você possa me purificar e eu fique tão branco quanto a neve. Ali Davi reconheceu o pecado dele, Deus perdoou Davi, mas a consequência do pecado dele, Deus deixou acontecer. Porque Deus, ele ama o pecador, mas Deus abomina o pecado que existe em nós. E mesmo na perspectiva de Davi, Deus foi lá e mudou a realidade e gerou Salomão. E Salomão é tataraneto de Jesus. E Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Então, gente, a mensagem que eu deixo para você, para resolver o problema ao qual Jesus pode preencher, é você deixar com que os seus problemas comecem a ser alternados e resolvidos de acordo com a perspectiva de Jesus. Porque a partir do momento que a gente passa
a viver de acordo com a perspectiva de Jesus, aquilo que para nós a gente pensa que é impossível, para Jesus é fácil. Porque a Bíblia diz assim que Jesus fala, que ele fala assim, deixai vir sobre mim todos os seus fardos. Por quê? O seu fardo é pesado, mas para mim ele é leve. Ele pagou um preço, gente, que é incalculável. O preço de Jesus na cruz, ele não tem como pagar. Nem se nós juntássemos todo o dinheiro que existe no mundo, não pagaria o sangue dele vertido naquela cruz. E aí eu deixo aqui para a gente orar. Fala assim, ó, ao enxergarmos os nossos problemas na perspectiva de Deus, ele entra no nosso barco e mesmo em grande tempestade, basta uma palavra dele para que os nossos problemas sejam resolvidos. Está com problema? Passa a enxergá-los a partir da perspectiva de Deus. Pedro e os discípulos, naquele momento do barco, eles fizeram isso. Imagina, gente, a cena do barco, para mim, quando eu chegar lá no céu e poder ver o flashback das histórias do humano, eu quero ver essa cena que vai ser muito engraçada. O barco lá sacudindo para todo lado, os discípulos lá dentro, e aquela confusão e tal. Aí, do nada, vem um homem andando em cima da água, aí o outro grita assim, fantasma! Para onde que esses caras iam correr? Não tinha como correr, gente. Muitas vezes a sua vida vai ser como os dos discípulos no barco, não vai ter como correr. Você não vai ter para onde ir. Mas Jesus vem com toda tranquilidade, caminhando sobre as águas, e ele fala assim, mar, se acalma. A Bíblia diz que nesse momento o mar se acalmou, a tempestade cessou, e o problema foi resolvido. Está com problema, gente? Está com dificuldade? Deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus entrar no seu barco e deixa Jesus colocar essa carinha aqui, ó, na sua vida. Que esse grandão aqui, que sou eu, não precisa vencer você mesmo sendo pequenininho. Deixa Jesus entrar no seu barco. Eu quero orar por você. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado todos os dias a oportunidade de entrar no nosso barco. Que nós possamos, ó Pai, ter a visão de acordo com o que o Senhor tem oferecido para nós. Que o Senhor nos avise e nos dê, ó Deus, inteligência, sabedoria para podermos entender o chamado do Senhor para cada um de nós. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de ouvir o Senhor falar. Apesar de sermos tão falhos, tão pecadores, que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, eu quero estender essa oração para cada um que está aqui conosco, aqui os que estão presentes, os que estão online, que o Senhor os abençoe, Deus, com a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Deus, eu oro, Deus, para que cada um deles possa ter um momento de entendimento de que só o Senhor é Deus e que não há outro como o Senhor. Deus, e que eles possam aprender a caminhar com o Senhor. E que a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre eles, em nome de Jesus. E que eles tenham aí um restante de semana mais do que abençoado. E que o Senhor esteja com eles nas adversidades. Muito obrigado por este momento, Deus. E nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.